Oi, gente, boa tarde. Hoje nós vamos novamente transmitir daqui da página do IBA. Para quem não conhece o IBA, não conhece esse canal, eu vou fazer uma introduçãozinha pequena. Primeiro, deixa eu ver o som aqui, né? Acho que assim fica melhor. Minha garganta não tá muito boa hoje, então eu não vou falar tão alto, tá? Aqueles que estiverem assistindo, se vocês acharem que o áudio está muito baixo, vocês me falem, que eu tento falar um pouquinho mais alto, mas a minha garganta está bem complicadinha hoje. Então, hoje, primeiro um pouquinho sobre o canal, né? Esse é o canal do IBA, do Instituto Benedita de Aruanda. Esse é o programinha que a gente faz aí toda quarta-feira, originalmente às 4 da tarde. Oi, Ângela, que bom que o áudio tá bom. Originalmente às 4 da tarde, e por esses dias eu estou fazendo um pouco mais tarde por problemas pessoais. Eu tenho levado a minha filha ao centro da cidade, então não consigo fazer às 4, tá? Mas logo mais a gente retorna ao horário normal. Esse vídeo a gente vai fazer download dele e ele vai entrar lá no canal do Café com Macumba no YouTube, tá? Vai ficar disponível lá, e depois eu ponho aqui na descrição do vídeo, eu coloco: oi, Cris, boa tarde. Eu coloco também o link para o vídeo lá, tá bom? Então, hoje o nosso tema, na verdade, foi um tema que eu já vinha pensando há um certo tempo em fazer, mas é um tema delicado, né? Um tema que, principalmente para uma pessoa como eu, que sou totalmente leiga, eu não sou psicóloga, não tenho nenhum tipo de formação nessa área, de psicanálise ou de psiquiatria. Então, quando muito, né, terminei a minha formação aí em TRE, mas não tenho nenhuma formação de psicanálise ou de psiquiatria ou o que quer que seja. E ainda assim, gente, eu preciso dizer para vocês, por mais que tudo que a gente vá dizer aqui, tudo que a gente comenta aqui, ou em qualquer outro lugar sobre o tema do suicídio, é pura especulação, tá? Porque a situação de suicídio, ou de tristeza, de depressão, de alguma coisa que leva a pessoa a tirar a própria vida, é algo muito particular. E é muito difícil você colocar todo mundo numa caixinha só, tá? Muito, muito, muito difícil mesmo. Então, o que eu posso falar são de coisas pessoais, minhas, pessoas com quem convivi, casos que conheço, tá? E depois eu queria dizer para vocês umas palavrinhas da avó Benedita, tá? Então, primeiro eu preciso contar para vocês que eu, por exemplo, tive tudo para ser uma pessoa depressiva, para ser uma pessoa que optasse por diminuir o tempo de vida, por terminar esse tempo de vida aqui, né? Eu fui uma criança doente, quer dizer, que nasceu muito prematuramente. Eu mal tinha completado 7 meses. No iniciozinho da década de 70, eu sou de 72. Depois disso, eu fui uma criança que quase teve leucemia, que tinha uma miopia altíssima. Eu era
praticamente cega, eu tinha 21 graus de miopia, tá? Eu era muito magra, muito magra. Então, eu cheguei a ter 1,70 m, 72 e pesar 43, 45 quilos, tá? É um peso muito baixo para uma pessoa alta, né? Hoje eu tenho 1,73 e peso 68. Então, vocês imaginem o que era uma menina com 1,70 m e com 43 quilos, né? Então, eu sofri, sim, muito bullying na escola, na época não tinha esse nome, né? Mas eu era muito zoada, sim. Eu tinha uma miopia muito forte, então eu usava um óculos que parecia uma lupa, não parecia óculos. Durante muito tempo eu usei lente de contato, inclusive desde os 5 anos de idade, porque eu não conseguia ficar com aquele óculos o tempo todo, era muito pesado. Então eu ia de lente de contato para a escola. Eu era a Olivia Palito, eu era. Hoje vocês chamam de nerd, até chique ser nerd e tudo mais, mas na época não era, entendeu? Eu era a menina que passava de ano no terceiro bimestre, sempre fui. E isso tudo fazia de mim alvo de piadinhas, de comentários e de tudo mais, entende? Então, quando assim, as minhas amigas, por exemplo, já tinham um corpinho de menina, mais curvilíneo e tudo mais, eu não tinha nada, eu parecia uma tábua, né? Isso fez com que eu tivesse uma autoimagem extremamente deficitária, né? Só que tinha um outro lado. Eu sempre fui uma pessoa que não aceitava as coisas do jeito que eram. E aí entra o comentário da avó Benedita. Quando eu comecei a pensar sobre suicídio, por que será que a pessoa tira a própria vida? Aí a primeira coisa que me veio à cabeça que a avó falou foi: todo suicida é um inconformado. Ele não se conforma. E não se conformar quer dizer, você não consegue viver segundo as regras, segundo o padrão. Eu não fazia parte do padrão. Só que nessa vida a gente tem duas opções. Quando você nasce inconformado ou quando você se torna um inconformado. Você pode bater o pé, fazer birra e desistir, jogar a toalha. Ou você pode trabalhar muito, mas muito. Olha, gente, é assim. Quando eu falo trabalhar muito, eu sei que eu não sou. A minha história não é das piores, tem história muito pior que a minha, tá? Muito pior que a minha, muito pior. Mas quando eu digo trabalhar muito, é trabalhar muito. Trabalhar muito, tá? Eu fiz faculdade porque eu consegui uma bolsa. Eu podia ter ficado cega, eu podia ter tido leucemia. Claro, em tudo isso eu tive a figura da minha família, principalmente da minha mãe, do meu lado, né? E isso fez toda a diferença. Mas muita coisa eu nunca abri para ela, né? Eu nunca abri para ninguém, por exemplo, porque eu tinha um problema com a maneira como as pessoas falavam comigo na escola. Era uma coisa que me magoava muito. Mas eu decidi que eu não ia deixar aquele tipo de coisa definir quem eu era. Eu não podia deixar que as pessoas à minha volta definissem quem eu era. Eu era uma criança extremamente tímida, por exemplo, justamente por me achar horrorosa, muito magra, muito alta, né? Então, o que eu fazia? Eu me escondia. Me escondia. Quando eu cheguei na faculdade, eu falei assim, bom, ou eu enfrento,
ou eu realmente me escondo, porque daí eu não vou conseguir fazer mais nada na vida. E aí todo o trabalho que tinha para apresentar lá na frente, eu dava meu nome. Porque eu falei, a maneira que eu tenho de aprender a falar em público, de perder a minha timidez e tudo mais, é treinar, 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 treinar. E eu fiquei com essa visão de mim, da magrela que parecia um ET, praticamente a vida toda. Eu acho que eu fui começar a olhar para o meu corpo de outra maneira depois que eu fiquei grávida, que a minha filha nasceu. Aí eu comecei a olhar para mim de uma outra maneira. Para vocês terem uma ideia de como o meio, de como as coisas que a gente ouve manipulam a percepção que a gente tem da realidade, tá? Eu acredito que eu nunca pensei na fuga, no suicídio, por duas razões. Primeiro, porque, já falei para vocês, eu tive muito próximo sempre o auxílio da minha família, nomeadamente da minha mãe, tá? E a segunda coisa é que eu fui, desde muito nova, uma pessoa espiritualizada. Eu nunca tive religião, tá, gente? Eu comecei na Umbanda em 2008. Então fazem 10 anos que eu tenho uma religião formal. Mas até ali eu não tinha nenhuma religião, não professava nenhuma religião e eu tinha aversão à religião. Para mim, a religião dividia as pessoas ao invés de juntá-las. Mas eu conhecia muito bem o espiritismo, já tinha frequentado, ia, tomava passe. Conhecia por alto a Umbanda, também ia, tomava passe. Lia muito, tinha acesso a muita leitura. E para mim, reencarnação, continuidade da vida, anjo de guarda, para mim tudo isso sempre fez parte de mim. Talvez você possa dizer assim, nasceu sabendo isso. Talvez eu tenha nascido acreditando nisso, né? Então, talvez por isso eu nunca tenha pensado na fuga. Mas nunca foi fácil. Eu sempre fui uma inconformada, como a Benedita tão simplesmente definiu assim, né? E eu fiquei pensando, poxa, que definição legal. Todo suicida é um inconformado, ou seja, ele não se conforma, ele não se encaixa. Ou ele não se encaixa porque ele acha que o corpo dele não é legal, e a grande maioria dos suicídios começa a acontecer na fase de adolescência, né? Quando a gente está mais perdido na vida. Corpo não se encaixa no grupo, não se encaixa na vida, está numa situação econômica de família que não é o que eu quero, ou tenho tudo, mas não sei da onde que eu vim, para onde que eu vou, quem eu sou, não sei nada. E família, né? As famílias hoje em dia estão cada vez mais distantes. A gente sabe disso. E aqui não é uma. Eu não estou falando mal de pai e mãe que sai para trabalhar todo dia, não, tá? É muito difícil na nossa situação econômica atual poder se dar o luxo de uma mãe ficar dentro de casa. Isso é um luxo. Um luxo muito grande, tá? Não é toda a família que consegue. E o que a gente vê é exatamente isso, essa falta de conectividade, de conversa entre pais e filhos, e uma falta total de espiritualidade, de religiosidade, talvez, tá? Eu não estou dizendo que a pessoa que acredita em reencarnação não se mata. Não é isso que eu estou dizendo. Tem muita gente que se mata, sim, apesar de, tá? Apesar de. Mas a pessoa que tem
uma religiosidade, uma espiritualidade, querendo ou não, ela tenta se ligar a algo melhor. Apesar de todos os problemas, apesar de todo tipo de não conformidade dela no mundo. Eu, no meu caso, resolvi usar a minha inconformidade para construir, para trabalhar, para levantar cedo, para ir, para fazer tudo aquilo que eu queria e que eu não tinha, né? Eu vim de uma família que era uma família classe média baixa, você pode dizer, né? E que depois foi melhorando e tudo mais, mas meu pai saiu de casa, eu tinha 19 anos e eu que ajudava em casa, né? Então tudo aquilo que eu queria e que eu não podia ter, tudo isso eram metas para mim. Eu não me conformava, eram metas. Para a pessoa que se suicida, ela não tem essas metas. Ela já se sente derrotada ali. Pelo menos é assim que eu vejo, tá? Porque para uma pessoa chegar no ponto de falar assim, não quero mais, vou largar tudo, ela precisa estar num grande desespero, gente. Porque biologicamente, todas as células do nosso corpo, elas são programadas para quê? Para continuar vivendo. Tá no nosso DNA. O corpo inteiro ele reage a qualquer ameaça no sentido de se proteger. Então, fisicamente, a gente reage contra qualquer tipo de coisa que vá tirar a nossa vida. Então, vocês imaginem que a pessoa, para cometer um desatino desses, ela precisa estar no auge do desespero e da desesperança, do descrédito total com tudo e todos, né? Além disso, a pessoa normalmente que tira a própria vida, ela acredita que ela vai descansar, que tudo aquilo que atormenta ela vai deixar de existir. Esse é o segundo problema, porque isso não acontece. O normal é que quando a pessoa tire a própria vida, ela fique revivendo aquela cena ininterruptamente durante, às vezes, mais de um século, tá? Dependendo do nível de consciência que a pessoa tem, dependendo da qualidade dos protetores que ela tem, a pessoa fica no looping, fica sentindo dor, fica sentindo desespero da hora da morte. Algumas literaturas, inclusive, dizem que, por exemplo, a pessoa se matou aos 20, mas estava programado para ela viver até os 80. Então ela fica esses outros 60 anos revivendo aquilo. Eu não sei se eu acredito muito nisso, não, tá? Porque eu acho que tudo que é muito escrito em pedra a gente duvida, né? Mas, enfim, é certo que uma pessoa de 20 anos que tira a própria vida, ela tem uma quantidade de ectoplasma, de energia, para manter aquele espírito acoplado no corpo que é muito grande, muito grande. E é difícil desfazer essa cola. É uma cola. Então você se mata, você corta o cordão de prata, que é o que liga, né, o seu espírito ao corpo. O cordão de prata é cortado, mas o seu espírito continua grudado no corpo, porque essa cola é difícil de desfazer. E se você é uma pessoa que não é espiritualizada, não tem religiosidade, não costuma rezar isso, aquilo, outro, quem é que vai te ajudar a desfazer essa cola? Existem obreiros do lado de lá, pessoas especializadas nesse processo de desencarne traumático, mas eles têm inúmeras pessoas para atender, né? Você pode ser o 10º, o 20º ou o do 100º na fila, e aí você vai ficar esperando. Então, é muito triste a gente imaginar que os inconformados do mundo estão preferindo ir embora. Porque nessa minha conversa mental com a avó Benedita,
ela falou assim: o mundo precisa de inconformados. Cada vez mais vocês vão ver mais e mais inconformados, pessoas que nascem e que não se ajustam, porque o mundo precisa deles. Mas se a pessoa chega aqui como inconformada que ela é e desiste, joga a toalha, né? Fala, não, isso aqui não é para mim. Ela aumenta em muito o débito dela consigo mesma, o desequilíbrio dela consigo mesma, né? E para mim, o pior é isso, são essas duas coisas. A falta de contato familiar faz com que essas crianças e esses jovens se achem se imaginem sem saída. E a segunda coisa é justamente essa falta de educação sobre o que nós somos. Nós não somos um corpo que tem uma energia, que na hora que morrer essa energia vai dissipar e vai deixar de existir. Não é isso, né? E aí, para aqueles que falem assim, mas não tem comprovação disso. Olha, gente, do mesmo jeito que você pode produzir 1 milhão de provas de que não existe comprovação de reencarnação, eu posso produzir 2 milhões de provas. No mundo todo existem relatos, por exemplo, de crianças que se lembram de detalhes de suas vidas pregressas e mostram e contam e provam por A mais B, tá? Então, assim, para quem quer acreditar, nenhuma palavra é necessária. Para quem não quer acreditar, todas as palavras não são suficientes, não é assim? Então, eu acredito que se a gente tivesse um trabalho mais forte em cima dessas crianças, em cima desses jovens, para que elas compreendam que elas são, sim, inconformadas, que elas vieram para esse mundo para chacoalhar as estruturas, mas que para isso elas precisam trabalhar, elas precisam se unir, elas precisam trabalhar juntas, elas não podem continuar repetindo o mesmo papel. O nosso papel, o papel lá da década de 70, sabe? Da década de 50, é aquela coisa mecanicista da era industrial. A nossa escola é uma escola muito deficitária. Mas essas crianças, esses jovens, eles precisam se unir, eles têm força para isso. Ao invés disso, eles ficam repetindo as mesmas coisas sempre. O bullying, a falta de empatia, a falta de carinho com o próximo. É muito complicado você criar um bom cidadão se você não ensina a ele as bases da caridade com o outro. E o sofrimento do outro, quando ele não tem nenhuma... não ecoa com a gente, né? Quando o outro... Oi, céu, quando o outro sofre e você simplesmente não se importa, não liga a mínima, não dói em você, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa muito errada. A gente sabe que tem muita gente que tem... Eu já tive, por exemplo, funcionárias que... Eu tive um caso, por exemplo, de uma funcionária que tinha problemas sérios, ela tinha um distúrbio na tireoide, e esse distúrbio fazia também com que o cérebro dela não produzisse direito serotonina. Então, ela estava num quadro muito grave de depressão, né? Ela já não comia direito, ela foi ficando muito magra. E é meu papel, como gerente dela, falar para ela procurar um médico? Não, não é meu papel. Mas é meu papel como ser humano olhar para aquela menina e falar, tem alguma coisa errada. E foi isso que eu fiz, né? E aí ela juntou aquilo que eu falava para ela com a irmã dela que também começou a falar, e ela foi, buscou um psiquiatra, passou a tomar um remédio para regular essa produção de serotonina e voltou a ser ela mesma. Então, assim, existem casos de processo químico cerebral que leva a pessoa à depressão, que pode levar a pessoa a um suicídio? Existem.
Mas a grande maioria não é químico, não tá no físico, não tá no cérebro. Tá aqui, ó. Tá no coração. Tá numa tristeza profunda da pessoa achar que ela não tem saída, que ela tá no lugar errado, que ela nasceu na família errada, que ela devia ter mais dinheiro. Isso é birra, é falta de maturidade. Só que a pessoa, para ela atingir uma maturidade, ela tem que ter um mínimo de conhecimento. Se ela não se conhece, se ela não sabe de onde ela veio, se ela não sabe por que ela se sente daquela maneira. Por quê? Eu li recentemente um texto que estão atribuindo ao Bourdain, né? Que foi o chefe de cozinha que se suicidou mais recentemente. Dele falando da tristeza que foi, ele foi fazer um daqueles programas dele, acho que no Camboja, na Tailândia, não sei, e se deparou com uma pessoa que tinha sido vítima do agente laranja, o agente químico de guerra química. E ele ficou devastado. Devastado. Ou seja, doeu nele. Doeu. Ele pensou, poxa vida, eu tô aqui fazendo um programa de comida e essa pessoa mal tem a boca, né? O cara tava todo disforme. Não sei se o texto realmente é dele ou não, tá, gente? Eu procurei e não consegui encontrar. Mas uma pessoa como essa, quando dói nele, é um cara que tem dinheiro, é um cara que tem uma exposição midiática que poderia fazer muita coisa. Poderia começar uma campanha, ou seja, usar essa não conformidade dele, esse dizer assim, não concordo, não é assim que o mundo deveria ser. Tá bom, então trabalha para o mundo ser diferente. Você se matar não vai fazer do mundo um lugar melhor. E outra, você está perdendo a oportunidade, você que tem dinheiro, você que tinha uma puta de uma exposição na mídia e que podia fazer alguma coisa, que podia trabalhar por isso. Você de repente joga a toalha e fala assim, perdi a fé na humanidade. Né? Eu sou da seguinte opinião, a gente pode até perder a fé na humanidade, mas enquanto a gente tiver uma pessoinha, um gato, um cachorro, qualquer coisa que você acha que vale a pena, continua. Pode ser que no final nada dê certo, pode ser que no final ninguém dê valor. Mas você fez aquilo que seu coração pedia. O que a gente não pode permitir é que a desesperança tome conta. É que a gente ache que essa é uma saída válida. Não é. Não é uma saída válida. Você não vai deixar de existir. Não vai. Não vai deixar de existir. E o problema é que do lado de cá a gente tem o corpo físico como barreira para um monte de coisas. Do lado de lá a gente não tem. Não tem. Do lado de lá, nós estamos numa dimensão de energias, de pensamento, de vibração. Se você deixa a sua vida terrena e entra na vida extrafísica, nesse nível de vibração, você vai cair. E no momento em que você cair, você vai ser presa, você vai ser joguete nas mãos de quem sabe mais, de quem pode mais, de quem é mais forte que você. E se você provavelmente tirou a sua vida ou está pensando em tirar a sua vida, é porque você não tem muita noção de nada disso. Então, de novo, gente, a definição mais bonita que eu achei foi essa, da avó Benedita, tá? Todo suicida é um inconformado. Ele não se conforma. Não se conforma que o mundo é como é.
não se conforma que a vida fez dele o que ele é, não se conforma, às vezes, pelas coisas mais bobas, que a gente acha bobas, mas que nele dói demais. Eu já entrei em processos depressivos mais de uma vez, foram leves a moderados, e todas as vezes o que me tirou deles foi a espiritualidade. Foi a ajuda que eu recebo de fora, de lá para cá. Em primeira instância. Em segunda instância, foi a minha força de vontade. De procurar, de ir atrás de tratamento, de ler, de conhecer, de saber o que estava acontecendo. As pessoas, ultimamente, elas se entregam com muita facilidade. E tem uma outra frase que eu gosto muito, que o seu Tranca uma vez falou assim, viver não é pra gente fraca. A gente, pra viver, a gente precisa ser forte. Precisa ser valente. Porque viver num planeta como o nosso, por mais que você tenha dinheiro, sabe, que você seja bonito, vocês podem ver aí, depressão e suicídio não escolhe classe social, não escolhe cor, não escolhe sexo, não escolhe nada, não escolhe idade, não escolhe nada. Então, assim, você pode ser o que for, se você não tiver coragem de levantar o seu bumbumzinho e trabalhar por você, trabalhar por essa visão de mundo que você tem. Se você é esse inconformado que veio para o mundo, nos ajude a mudar. Sabe? É difícil? É. Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas como diz também a Bob Medita, a bagunça que nós fizemos, nós vamos ter que consertar. Não vem ninguém de fora, de outra galáxia, para cá para consertar pra gente. É a gente que tem que consertar. Nós que estamos aqui, que fizemos, que tornamos o mundo o que ele é hoje. Então nós temos que consertar isso. Essas pessoas que estão indo embora através de suicídio, se matando e tudo mais, elas são inconformadas. Só que elas não souberam usar o inconformismo delas para melhorar, para progredir, para mudar. Fica o meu alerta a todos os pais, a todas as mães. Eu sei que a gente precisa trabalhar, eu sei que a gente precisa cada vez mais de grana, as coisas estão ficando pela hora da morte. Mas talvez o seu filho precise menos aprender inglês do que ele precisa aprender quem ele é. Talvez ele precise menos de judô e um pouco mais de conversa. A minha filha, aos 3 anos de idade, perguntou para mim: mamãe, o que é menino? Eu fico imaginando, cara, se essa menina estivesse com uma empregada, né, com uma babá. Ela estava comigo quando ela perguntou, mas e se ela estivesse? Como será que teria sido a infância? É difícil. Ninguém disse que é fácil, só que eles são responsabilidade nossa. Assim como a nossa saúde mental, física, a nossa saúde psíquica, a nossa saúde emocional também é nossa responsabilidade. Ficar empurrando as coisas com a barriga, ficar nesse dorme, acorda, sai, vai trabalhar, dorme, acorda, sai, vai trabalhar, dorme, acorda, sabe, esperando o final de semana para ser feliz. Uma hora ou outra, bicho, você vai acordar depressivo, né? Quando você menos esperar, você vai estar namorando a ideia de enfiar uma corda no pescoço. Quando isso acontecer, para e procura ajuda.
E eu não tô falando da ajuda da família, de amigos, porque o normal é as pessoas falarem assim, ai, mas você é tão bonita. Ai, mas você tem tudo na vida. Ai, mas tem tanta gente pior que você. Essas pessoas, elas não entendem que esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento, ele independe do estado dos outros. É uma coisa íntima, é sua. Então, procure realmente entender quem você é. Por que você está aqui nesse mundo? Por que você se sente da maneira que você se sente? Existem inúmeras terapias, meditações e por aí vai, que podem te ajudar com isso, sabe? Façam os exames, verifique se o seu cérebro físico está produzindo a química necessária para que você esteja em equilíbrio. Isso é importante. Como eu disse, tem gente que não produz serotonina o suficiente, não produz. E aí a pessoa entra em depressão, e da depressão para o suicídio é um pulinho. Dependendo do tempo que a pessoa passa naquele estado, é um pulo, porque ela entra num desespero tão grande que ela não vê saída. O Freud, ele dizia o seguinte, quando a dor de mudar for menor do que a dor de continuar vivendo, a pessoa muda. Só que mudar no sentido de mudar de planos não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Se a dor está tão grande que não dá mais para continuar vivendo desse jeito, você tem que mudar, então vamos lá, vamos buscar mudança. E não é uma questão de ser piegas, falar procure a espiritualidade, procure saber quem você é um espírito encarnado, papapá, papapá. Não é uma questão de ser piegas, entendeu? De ser new age, disso, daquilo, vamos fumar um baseadão. Não é isso, gente. Não é. É uma necessidade do ser humano e cada vez mais essa necessidade vai aumentar. Porque o mundo está ficando mais difícil, ele não está ficando mais fácil. As coisas estão ficando mais difíceis. E como disse o seu Tranca, viver não é para os fracos. Então você precisa se fortalecer. Da mesma maneira que você toma vitamina para o corpo, é melhor você começar a se conhecer, você começar a investigar, você começar a entender por que algumas coisas brotam aí dentro. Tem muito espiritualista que se mata também, tá? Mas aí é aquele negócio, a pessoa acha que, não, mas eu sou espírita, então eu sou uma pessoa iluminada. Não é assim. Às vezes a pessoa acha que conhece espiritualidade, tá? Ela acha que sabe. Principalmente aqueles que já leram o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o livro disso, toda aquela, né, aquela cartilha. Ele acha que ele conhece tudo, ele cita todas as perguntas e respostas do Kardec e acha que ele sabe tudo. Então, gente, não sabe, né? Não sabe, porque, como dizia o nosso amigo Shakespeare, existem mais mistérios entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia, tá bom? É o mal do século, sim. É algo que a gente não tem como combater se a gente continuar olhando o ser humano só pelo lado físico. Se a gente continuar nessa, a gente não vai conseguir combater o alto número de suicídios e vocês podem esperar que é capaz de aumentar muito, tá? As pessoas, de novo, nós temos muitos inconformados junto conosco. Eles vieram para nos ajudar a mudar esse planeta. Mas eles precisam começar a se juntar e começar a trabalhar, porque vai dar trabalho. E essas pessoas chegam aqui e falam assim, eu não quero mais brincar, tá muito difícil, quero ir embora. E aí a decisão é de cada um, né? A gente não pode obrigar ninguém a continuar vivendo. Mas a gente pode pedir que as pessoas
estudem, se instruam, saibam um pouco mais, de onde vieram, para onde vão, quem são, por que estão aqui, por que se sentem como se sentem. Esse tipo de coisa é importantíssimo, tá bom? É um assunto muito vasto, tá, gente? Muito vasto, daria para fazer um seminário inteiro sobre suicídio, dados e tudo mais. Não dá para falar aqui em meia hora, 40 minutos, tudo sobre o assunto. Eu quis só realmente arranhar a superfície. De novo, eu quero pedir desculpas, porque eu não sou uma pessoa que já teve tendências suicidas, como eu expliquei. Eu já tive, sim, depressão mais de uma vez, mas eu nunca pensei em terminar minha vida por causa disso, tá? Então, de novo, eu quero deixar bem claro para vocês que qualquer coisa que a gente fale, nós estamos falando de fora, né? A pessoa que está lá dentro, que sofre, que pensa nisso, é que pode melhor nos dizer o que é que leva ela a se sentir assim. Então, não quero aqui minimizar o sofrimento de ninguém, não. De novo, para uma pessoa pensar em tirar a própria vida contra a própria natureza da vida, né? Porque o nosso corpo briga para continuar vivendo, a pessoa tem que estar muito desesperada. Muito desesperada. Eu não consigo nem imaginar o tipo de desespero que pode levar alguém a querer tirar a própria vida, tá? Triste, muito triste, muito triste. Principalmente porque a gente não consegue estender a mão muitas vezes, né? O suicida, quando a gente percebe, ele já foi, como é o caso desse moço do Bourdain, da Kate Spade. A gente não sabe o que se passava na cabeça da pessoa, né? A pessoa cheia de dinheiro, cheia disso, cheia daquilo, de repente, o que será, né? A solidão, a descrença no mundo, não sei. O que eu sei é que eu vou guardar para sempre, para mim, a definição da avó Benedita. Todo suicida é um inconformado. Então, se vocês são inconformados, ao invés de deixar esse mundo, trabalhem por ele, por favor, para que a gente possa mudar, todos nós, tá bom? Não nos deixem aqui, achando que com isso o sofrimento vai terminar. Não vai, tá bom? Eu vou deixar, novamente, vou fazer o download desse vídeo, vou colocar lá no YouTube, vou deixar o link aqui nesse vídeo para vocês. Peço a todos aqueles que puderem depois, dá uma checadinha lá no nosso canal no YouTube, dá um like, assina, tá bom? Como eu disse, infelizmente é um assunto muito vasto para a gente conversar aqui. Já são 43 minutos e realmente a gente não é capaz de dizer tudo, tá bom? Mas papais, mamães, prestem atenção, conversem mais, ensinem mais, procurem, tá bom? Não deixem que o questionamento da criança e do adolescente passe em branco, não. Não façam isso, tá bom? Beijo, gente. Até semana que vem.